Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas, eu sou a professora Ana Paula e hoje a gente retoma as nossas aulas de operações imobiliárias integradas. Na nossa última aula a gente falava aí sobre a classificação dos bens e continuamos falando sobre isso ainda. E eu deixei vocês com uma pulga atrás da orelha, não foi não? A gente estava falando dentro da classificação dos acessórios sobre produtos, sobre frutos, os frutos quanto à sua origem, os frutos quanto às suas fontes. E vocês ficaram curiosos sobre as pertenças, não foi? Então hoje a gente retoma e continua falando mais sobre isso. Vejam só. Então as pertenças também são acessórios, como a gente estava dizendo anteriormente, ok? Só que não são parte integrante. Diferentemente do que acontecia com os frutos, por exemplo. Mas são ligados igualmente de maneira duradoura ao serviço ou à ornamentação de outro bem, né, de um bem principal. Então, nós dissemos também na nossa última aula que os artigos 93 e 94 tratam das pertenças e que representaram, né, dentro do Código Civil de 2002 uma novidade. As pertenças até então não apareciam no Código Civil de 16. Então, com o advento desse novo código, essa figura ou esse instituto passou a ser tratado, ok? Então, o que são as pertenças? Artigo 93, acompanhe aí no código de vocês, caso a letra não esteja tão boa. São pertenças os bens que, não constituindo parte integrante, porque eles não integram o bem principal, são, portanto, acessórios na modalidade pertenças, se destinam, qual que é o objetivo das pertenças? De forma duradoura, portanto não é temporariamente, é de uma forma bastante longa, digamos assim, ao uso, serviço ou aformoseamento do outro. Esse aformoseamento, como nós já dissemos, é o embelezamento desse determinado bem principal. E segue o artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. O que isso quer dizer? Retomando, diferentemente do que acontecia com os frutos, né, que a gente via que tinham bem a sorte do seu bem principal, as pertenças não funcionam tanto assim. Elas têm essa finalidade duradoura de servir ao bem principal, contudo, em regra, não seguirão o bem principal nos negócios jurídicos realizados. Ou seja, voltando ao nosso exemplo aqui do ar-condicionado. Ar-condicionado, aquele trabalhão para você instalar, aquele trabalhão para você desinstalar. Como que fica? Você vai comprar um imóvel que tem os ar-condicionados. Eles podem ser retirados? Não podem? Ou você vai fazer a locação de um imóvel, você deseja instalar os ar-condicionados. Quando você sair, você pode levar o ar-condicionado junto? Eles podem ser indenizados? Estou comprando uma fazenda. Os tratores que estão na fazenda, os pivôs, né, que são aqueles sistemas de regamento ou irrigação, melhor dizendo, de irrigação da fazenda, farão parte do negócio? Essa é a questão. Como se tratam de acessórios duradouros, eles são tão duradouros que eles quase que se transformam numa parte integrante do bem principal. Você olha lá as instalações de ar-condicionado, é quase como se o ar-condicionado já fizesse parte das paredes da casa. Você olha a figura do trator, como está aqui, né, na fazenda, e também dos pivôs nas fazendas, né, para irrigação, praticamente como se já fizesse parte mesmo do imóvel, como se já não fosse alguma coisa que é integrante ao imóvel. Com relação ao maquinário de uma indústria, num determinado imóvel, é como se esse maquinário dentro da indústria também já fizesse parte dele. E da mesma forma, pessoal, olha só, a cerca elétrica. A cerca elétrica instalada no imóvel parece que também já faz parte desse imóvel, não tem como se dissociar uma coisa da outra. Como fica essa situação? Então, muito cuidado aqui. A regra é de que as pertenças, né, não serão abrangidas para o bem principal nos negócios jurídicos praticados.
salvo, e aqui a gente tem então uma exceção daqui para frente, como eu já tinha destacado no nosso último vídeo, né, na nossa última aula, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Então, as partes envolvidas nesse negócio jurídico, os nossos sujeitos de direito, como vocês já viram nas nossas primeiras aulas, eles podem ajustar, eles podem conversar, eles podem negociar, no sentido de que, então, as pertenças passam a integrar o bem principal. E muitas das vezes pode ser o que acontece, né? Vamos pensar numa cerca elétrica. A desinstalação dessa cerca elétrica, às vezes, ela pode ser muito mais onerosa para você fazer uma reinstalação num outro imóvel do que se você simplesmente contratar um serviço para uma nova instalação de cerca elétrica, né? Então, às vezes, compensa você deixar lá. A mesma coisa o ar-condicionado. Às vezes, o custo de você tirar o ar, tirar o gás, depois recolocar o gás, e às vezes o ar-condicionado não fica tão bom quanto antes. Pode ser que compense você deixar o ar-condicionado como se ele realmente fizesse parte das paredes da casa. Mesma coisa os maquinários, mesma coisa no mercado imobiliário agrícola, né, no que diz respeito aos tratores, aos pivôs. Então isso pode ser modificado, isso pode ser ajustado livremente entre as partes envolvidas, certo? Então espero que a curiosidade de vocês já tenha sido sanada. Muito bem. Depois, ainda dentro dos bens acessórios, eu disse que a gente ia gastar um tempo maior nisso, né? Falei, e é verdade, a gente continua gastando um tempo nisso, porque como vocês viram, isso faz muito parte da relação com os imóveis, principalmente, né? Dentro do que a gente está dizendo aqui das operações imobiliárias, faz parte, é necessário que a gente bem entenda isso. Então, as benfeitorias, meus caros e minhas caras, são melhoramentos incorporados de maneira permanente ou definitiva ao imóvel. Essa é uma diferença importante com relação às pertenças. Por quê? Com relação às pertenças, nós dissemos anteriormente que elas se destinam a servir o bem principal de forma o quê? Ó o pulo do gato aqui, ó, de forma duradoura. Então é quase como se ele fosse alguma coisa que faz parte do bem principal, mas não é. Ele se coloca lá como alguma coisa duradoura, mas não permanente. Diferente do que vai acontecer aqui com as benfeitorias. As benfeitorias, elas são de caráter permanente ou definitiva do imóvel, ok? Então, dificilmente elas poderão ser retiradas sem que haja a sua destruição ou danos consideráveis. Se você retira o pivô, se você retira o trator, se você retira o ar-condicionado, se você retira o maquinário de dentro de um imóvel, de uma indústria, se você retira a cerca elétrica, tudo isso é possível, é oneroso, mas é possível, porque são situações ou são elementos que de forma duradoura servem ao imóvel, mas que são destacáveis dele, digamos assim. Já nessas situações, as benfeitorias não podem. Não há como você separar esses melhoramentos, eles passam a incorporar o próprio imóvel, não tem como você fazer mais essa separação, diferente do que acontece com as pertenças. Então, se no seu dia a dia você tiver dúvidas com relação a isso, pense sobre como esse acessório serve, embeleza, ou ainda como ele se destina para servir o bem principal. Isso pode ser de caráter duradouro ou é de caráter permanente? Se você separar esse acessório, se você tirar esse acessório do bem principal, haverá sua destruição? Haverá sua perda ou danos consideráveis? Se a resposta for sim, isso significa que você está falando de uma benfeitoria. Agora, se os danos não forem tão grandes assim, for facilmente separável e etc., já estamos falando de uma pertença. Então é necessário que as partes bem combinem e bem ajustem isso. Certo? Bom, as benfeitorias, elas geram tantas dúvidas, elas geram tantas questões, que elas também se subdividem em diversas, né? No caso aqui, temos 3 tipos de benfeitorias. Temos as chamadas benfeitorias úteis, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias voluptuárias. Olha que palavra bonita, né?
E essa palavra é engraçado que às vezes a gente se confunde para lembrar das benfeitorias das outras modalidades, mas as voluptuárias a gente nunca esquece. E espero que vocês também não esqueçam. Bom, então com relação às úteis, vamos lá. Para que servem as úteis? Elas aumentam, elas facilitam o uso do bem. Elas melhoram a forma como você usa, como você goza daquele determinado bem principal. Isso é importante. E isso, inclusive, melhora a sua condição e o seu valor de mercado. Essas benfeitorias úteis, elas estão previstas lá no artigo 96 do Código Civil. Acompanhem aí no seu código, acompanhem aí no seu computador, pelo Código Civil, vamos lá. E quando elas são promovidas, dentro, por exemplo, de um contrato de locação, ou mesmo num contrato de compra e venda, que tenha sido feita aí uma negociação inicial, para depois ter uma revisão e você promoveu benfeitorias úteis, elas merecem ser o quê? Ó, eu grifei, ó, indenizadas. Porque houve um dispêndio por parte daquele que as promoveu, e como elas promovem melhoras para o uso e o usufruto e o gozo desse determinado bem, isso faz com que ele tenha um maior valor a partir dali. E se tem uma coisa que o nosso Código Civil não gosta, e se tem uma coisa que o nosso Código Civil ele veda, é o chamado enriquecimento ilícito. Se você está se utilizando de uma benfeitoria útil, como a gente colocou aqui, e ela não está sendo ressarcida por aquele que a promoveu, você está se enriquecendo de forma ilegítima. Você está retirando daquela pessoa que promoveu essa valorização do bem a possibilidade dela ser indenizada. Então, se antes o bem valia 100 e passou a valer 200, veja só, você teve uma valorização grande do imóvel, não é justo que você tenha isso de forma gratuita, tá bom? Essa é a ideia do Código Civil. Por isso que é importante que elas sejam, então, o quê? Indenizadas, tá? Elas têm que ser ressarcidas por aqueles que a promoveram. Depois, benfeitorias necessárias. Como o próprio nome diz, aquilo que é necessário mesmo. Então, elas são imprescindíveis para a conservação, né, daquele determinado bem. Então, quando a gente olha para um bem imóvel, por exemplo, e a gente pensa em benfeitorias necessárias, se você tem, suponhamos, um vazamento, uma goteira, se você tem telhas quebradas, se você tem um cano entupido, né? São situações de benfeitorias necessárias. Elas não permitem que o bem se deteriore, elas não permitem que o bem venha à ruína. Então, elas são importantíssimas. E sendo feitas como elas são necessárias, inclusive para que você possa usar o bem, veja só, impedindo a sua deterioração ou a sua destruição, e então a própria manutenção adequada e o uso regular do bem, elas também, tem que ser o quê? Indenizadas. Porque, veja, você tem alguém promovendo essas melhorias para você, e essas melhorias, elas farão com que o bem não se deteriore. Você teria um gasto, às vezes, muito maior depois se a parede caísse devido àquela infiltração, mas a pessoa foi lá e promoveu o reparo, quer dizer, era alguma coisa imprescindível para que o bem ficasse de pé. Então, também nada mais justo que aquela parte que promoveu essa benfeitoria, ela seja indenizada, ela seja ressarcida daquilo que ela teve como gasto, certo? Senão, de novo, qual que é a consequência se você não ressarce? Enriquecimento ilícito, certo? E por último, as chamadas benfeitorias voluptuárias, que é aquela que a gente não vai esquecer. Elas não aumentam e não melhoram o uso do bem, mas deixam ele o quê? Mais formoso, mais bonito, mais agradável aos olhos. Então elas não geram indenização. Então aqui, meus amigos e minhas amigas, muito cuidado. Se você tiver, por exemplo, um locatário, né, alguém com quem você realiza suas operações imobiliárias e essa pessoa deseja fazer benfeitorias dessa natureza, não deixe de conversar com o proprietário do imóvel. Sabe por quê? Porque se você fizer e ele não concordar, qual que vai ser a consequência disso?
você não vai ser indenizado. Porque ela não é necessária, ela não é útil, ela pode até de alguma forma indireta valorizar o bem, mas essa valorização ela não gera a mesma contrapartida de uma benfeitoria útil, por exemplo. Então, muito cuidado, se ela serve apenas para deixar o bem mais agradável, mais bonito esteticamente, eu não estou dizendo que isso não tenha valor, mas que se você quiser ser indenizado por isso, você precisa sim conversar com o verdadeiro proprietário do bem. Caso contrário, você corre o risco de não ser indenizado. Então, ela não gera indenização. Cuidado, na dúvida, você, como uma pessoa que promove essas operações imobiliárias, pense bem, ela é uma benfeitoria útil ou ela é voluptuária? Se ela for voluptuária, ela não pode ser indenizada. Então, o ideal é que você deixe muito bem conversado com o proprietário do imóvel sobre essa possibilidade, né, de fazer essa benfeitoria para que você então seja ressarcido, por exemplo, diante do abatimento dos aluguéis futuros ou diante de uma outra possibilidade, ok? Então aqui nós temos algumas figuras que exemplificam essas modalidades de benfeitorias. Aqui a troca de uma telha quebrada, a troca, né, de um gesso que gerou aí uma infiltração, uma goteira, problemas de encanamento, problemas na rede elétrica. Essas benfeitorias aqui, elas são chamadas necessárias, elas são fundamentais para que o próprio bem não se deteriore, para que ele não se degrade. Agora, olhando aqui, uma grade na janela que deixa o imóvel mais seguro, né, que permite, por exemplo, como uma tela de proteção, né, que a gente tem um gatinho, que essa tela de proteção ela sirva para uma melhor utilização do imóvel porque vai proteger as crianças, os animais da casa, ou mesmo um portão eletrônico, né, um portão eletrônico que gera mais segurança porque você pode entrar no imóvel e sair dele com maior rapidez, sem precisar abrir e fechar o portão, né, mais seguro. Às vezes você bota até uma trava aqui para que as pessoas não consigam forçar uma entrada. Essas modalidades aqui, olha, de benfeitorias, elas são chamadas úteis, elas melhoram o uso do imóvel e valorizam o imóvel também, certo? E finalmente aqui nós temos 3 exemplos também de benfeitorias voluptuárias, que são aquelas que não são imprescindíveis, embora ainda possam valorizar o imóvel, mas como elas não tornam o bem útil, não tornam o bem conservado, elas não devem ser indenizadas em regra, por isso que é bom você conversar. São as fontes, né, de água, os belos jardins, a construção de uma piscina, por exemplo, né? Professora, mas no caso da piscina, pensando cá entre nós, no caso da piscina, sempre vai ser uma benfeitoria voluptuária? Cuidado, muito cuidado com isso. Por isso que você precisa entender o conceito, para que a partir do conceito você consiga aplicar isso na sua vida, mas não simplesmente decorar o conceito, mas absorver o conceito. Se eu estou falando de um imóvel, por exemplo, para moradia, a piscina ela embeleza, ela traz alegria para as pessoas que moram na casa, permitem que você se refresque no calor, mas ela não está gerando uma utilidade diferenciada para aquele imóvel. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de um imóvel comercial e construo uma piscina, opa, eu estou valorizando. Eu posso construir ali uma academia, eu posso construir ali, sei lá, uma academia de natação. Então, quer dizer, eu estou mudando a própria destinação do bem em questão. Isso não é valorizar o bem? Então, a piscina, ela pode ser voluptuária, mas igualmente ela pode ser também uma benfeitoria útil. Vai depender e muito da destinação daquele determinado imóvel. Por isso que é importante que você pense nesses frutos, né? Por isso é importante que você pense em todos esses acessórios que a gente está colocando aqui. Porque esses acessórios, eles devem ou não ser indenizados de acordo com o caso concreto. Não existe uma regra fixa. É importante que você pense se houve valorização, a destinação desse imóvel para que nas suas operações imobiliárias você seja bem sucedido. Então, muito cuidado com isso. A piscina é um exemplo, mas de uma benfeitoria voluptuária, mas poderia muito bem ser também de uma benfeitoria útil.
Certo, meus caros e minhas caras? Espero que estejamos juntos aqui acompanhando. Professora, resume. É muita informação para minha cabeça, eu não sei exatamente onde que eu vou usar esse conceito de fruto, esse conceito de pertença, esse conceito de benfeitoria. Tô confuso, é muita coisa, são muitos bens, são bens tangíveis, intangíveis da aula passada, são produtos, são muitas coisas, professora. Vamos voltar um pouquinho, vamos ajudar a gente aqui? Vamos lá, então a gente recapitula com mais exemplos, até para a gente responder aquela parte inicial da nossa última aula. Então vamos lá. Bens não são coisas necessariamente. Então o conceito de bens, para a gente lembrar, eles possuem uma valoração econômica na sua relação ou na sua interação com o ser humano. E na área imobiliária, onde que eu vou aplicar esse conceito? Vamos junto. Quando a gente falou nos bens tangíveis, a gente falou que são aqueles corpóreos, aqueles palpáveis, aquele que a gente pode enxergar de forma fácil. Então, dentro do mercado imobiliário, quais seriam? Imóveis, infraestruturas, instalações, veículos, equipamentos, semoventes, né, os animais que a gente mencionou, mobiliários, utensílios, recursos naturais, culturas agrícolas, tudo isso, e aqui a gente está falando de bens que podem ser tangenciados, podem ser tocados, né? Aqui a gente não está falando só de bens imóveis, a gente está falando de bens que podem gerar reflexos no mercado imobiliário para as operações que vocês vão fazer no futuro. Então prestem atenção. Tenho aqui uma modalidade de bem, por exemplo, que como aqui no cantinho, né, nós temos os bens imóveis de uma cidade, aqueles que são palpáveis, aqueles que a gente pode tocar. Ok? Na sequência, nós temos os bens intangíveis. Como eles se aplicam ao mercado imobiliário? Marcas, patentes, empreendimentos imobiliários, né? Como os hotéis, cinemas, shopping centers. Então, vejam aqui, temos alguns exemplos, né? Aqui uma figura de um shopping center, aqui uma figura com algumas marcas, aqui a figura de patente, né? Eu peguei esse aqui lá do site do INPI para exemplificar para vocês a evolução do telefone. Então, esses bens intangíveis que dizem respeito a questões relacionadas a direitos autorais, por exemplo, que não são fáceis da gente tocar, que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue tangenciar, como no caso anterior, vejam vocês que nessa situação nós temos diversos empreendimentos que ainda não são corporizados, ainda não são tocáveis, né? Então, marcas, patentes, empreendimentos imobiliários como hotéis, cinemas, shoppings e etc. Todos eles geram para nós reflexos do quê? Na nossa área imobiliária. Então, fiquem atentos, né? Não apenas lembrem do conceito de corpóreo, incorpóreo, tangível, intangível. Lembrem-se que mesmo os intangíveis, eles podem fazer parte dos negócios que vocês vão firmar daqui em diante. Imóveis na planta, por exemplo, né? Empreendimentos dessa monta. Ok? Então a gente volta a falar um pouco mais sobre os bens imóveis para exemplificá-los com mais clareza, que foi o que ficou faltando para a gente fazer na nossa última, na nossa primeira aula. Então, o que vem a ser bem imóvel? O artigo 79 do Código Civil traz para nós esse conceito. Então, tudo aquilo que for incorporado, que não pode ser facilmente movido, né, sem que se perca a sua essência, a sua substância, e pode ser incorporado de forma natural ou de forma artificial. Então, nessa classificação, nós temos aqui os chamados bens imóveis por natureza, por exemplo, e também os chamados bens artificiais. Os bens imóveis por natureza, eles são essencialmente imóveis. Então, quando a gente pensa em solo, superfície e tudo aquilo que circunda, e tudo aquilo que faz parte do solo, é fácil da gente enxergar que aquilo é imóvel, certo? Então aqui nós temos, né, exemplos de bens imóveis por natureza, por essência, né, da sua própria essência, da sua própria formação. Glebas e lotes, então aqui nós temos terrenos, né? Aqui nós temos lotes, que farão parte aí das operações que vocês vão fazer, né? Imóveis propriamente ditos, né? Casa, indústria, imóveis comerciais, por exemplo, né?
Imóveis rurais, as fazendas, ok? E finalmente, temos também o que diz respeito ao que circunda o solo, que seria, né, o espaço aéreo e o subsolo. Então aqui nós temos figuras que exemplificam isso, né, a figura do subsolo e o espaço aéreo. Então existe uma subdivisão para fins de segurança nacional, de lá que eu tirei essa figura. Então temos o espaço aéreo superior e o espaço aéreo inferior. Isso faz, pessoal, com que você, enquanto um construtor, não saia por aí construindo um imóvel com altura indefinida, impossível, tá bom? É por isso que a gente precisa lembrar que isso faz parte, então, dos bens imóveis. Temos também os bens imóveis por acessão física. Quais são eles? Aqueles que são vinculados ao bem imóvel de acordo com a vontade do seu proprietário. E aqui isso decorre da força humana, né? Então, o homem, o ser humano, ele vai lá e incorpora de forma permanente ao solo esses bens, decorrentes aí do seu esforço, né? Da sua força física, da construção de alguma coisa. Então, aqui nós temos, por exemplo, nesses bens imóveis por acessão física, o cultivo da terra, a construção civil, né, a construção de uma casa, por exemplo, tá bom? Esses são os exemplos que a gente tem para definir os bens imóveis por acessão física. Já os bens imóveis por acessão intelectual, por sua vez, eles são intencionalmente destinados àquele bem, ou seja, eles fazem parte daquele bem diante da intenção, por isso que eu estou deixando bem clara essa questão da intenção aqui, ó. Diante da intenção do uso daquele determinado imóvel. Então, eles são vinculados àquele imóvel de acordo com a vontade, de acordo com a destinação que é dada àquele imóvel pelo seu usuário, pelo seu proprietário. Então, vejam que aqui nós temos situações que enfim, geram uma acessão, e a acessão, pessoal, acabei não dizendo para vocês, é justamente o aumento do valor, tamanho, volume do bem por esse elemento externo incorporado. Seja ele aí um cultivo do solo, como a gente colocou aqui, ou de uma construção, ou ainda de bens que passam a fazer parte do imóvel para a sua destinação. Então temos aqui, por exemplo, a construção de uma escada de emergência, instalação de extintores, né, e outros equipamentos de segurança, instalação de ar-condicionado, instalação de maquinários dentro de um imóvel destinado à indústria, inclusive para a questão de embelezamento ou de formoseamento, como a gente falou lá atrás, nós temos aqui também, ó, vasos, esculturas, elas são importantes, né, também para utilização desse imóvel, ainda que não aumentem ou melhorem o seu uso, elas tornam o bem mais bonito, ok? E temos ainda os chamados bens imóveis por determinação legal. Esses bens imóveis por determinação legal, eles são direitos reais sobre bens imóveis, que a gente não vai analisar com pormenores agora, porque isso vai ser objeto da nossa análise quando formos trabalhar com direitos reais, tá? Então nós temos aqui o usufruto, o uso, habitação, enfiteuse, anticrese, penhor, que são modalidades de relacionamentos ou modalidades de relação entre o indivíduo, entre o sujeito de direito e o bem, ok? Então, por eles fazerem parte do direito das coisas, ou também chamados direitos reais, a gente vai deixar para tratar disso com maior detalhe posteriormente. Então não se preocupem com isso. Por enquanto, só lembrem-se que existem os bens imóveis por determinação legal, ou seja, aqueles que são considerados imóveis por força de lei. A lei é que dá para ele o status de um bem imóvel, ok? Finalmente, temos os chamados bens móveis, que, como a gente já mencionou anteriormente, podem então ser removidos sem dano, ainda que por força própria ou por outra pessoa. Então temos aqui, por exemplo, os semoventes, né? O cavalo, o boi. Temos também aqueles que são por natureza porque se movem sozinho, como o carro, por exemplo, certo? Que são chamados bens móveis por natureza.
Os bens móveis, eu coloquei esse detalhe de atenção, eles são transmitidos simplesmente pela sua entrega. Então, se você que está aí, eu estou transmitindo essa caneta para você, a tradição nada mais é do que a entrega. Porque se eu vendi essa caneta para você e ainda estou na posse dela, ela não teve a sua efetiva transferência de propriedade. E a regra é que os bens móveis se transferem através do chamado Instituto da Tradição, que nada mais é do que a transferência, que se promove pela entrega. Algo que não se faz possível, meus caros e caras, dentro dos bens imóveis, que para sua transferência demandam obrigatoriamente escritura pública e registro em cartório. Finalizando, partindo aí já para a nossa finalização, temos os chamados bens móveis por antecipação, que são bens que inicialmente eles seriam imóveis, mas que se tornam móveis pela destinação fornecida pelo homem, pela pessoa, pelo indivíduo, ou pelos sujeitos de direito, poderia ser também uma pessoa jurídica, por que não? Então nós temos aqui, uma extração de mármore e aqui esse mármore empilhado. Temos aqui uma plantação de eucaliptos, por exemplo, que vai ser destinado para troncos, para comércio de madeira. Temos aqui a plantação de milho colhido, que vai ser utilizado depois, como fruto, percebido desse determinado imóvel. E aí sim, temos finalmente os bens móveis por determinação da lei, ou seja, aqueles que a lei confere o status de móvel, ok? E isso se dá porque nós, embora não vejamos, embora sejam intangíveis, eles são percebidos, que é o que acontece aqui com a energia elétrica, por exemplo. A sua classificação consta lá no artigo 83 do Código Civil, ok? Temos também os chamados bens fungíveis e infungíveis. Os fungíveis, como a gente já falou, são facilmente trocáveis ou alteráveis, como acontece com o café. E os infungíveis não, eles são insubstituíveis, Aqui coloquei algumas figuras de obras de arte que se deteriorarem, elas são impossíveis de se substituir. Os bens consumíveis e inconsumíveis, lembra da casquinha da banana? São os alimentos, uma vez que você os consome, eles se acabam de forma imediata. E os que não se destroem automaticamente ou imediatamente são os inconsumíveis, como os livros. Os divisíveis e indivisíveis, a gente lembra que são aqueles cuja partilha, cujo fracionamento não faz com que percam a sua essência, a sua funcionalidade ou até mesmo o seu valor econômico. Um diamante, a princípio, ele não perde a sua essência se você quebrar, mas ele perde o seu valor. O carro, ele perde a sua funcionalidade se ele for desmontado. E aqui destaco aquilo que eu falei para vocês na aula passada, que os bens, ainda que sejam divisíveis, podem se tornar indivisíveis por força da vontade das partes envolvidas. E finalmente, uma classificação que eu não tinha passado para vocês anteriormente, mas para finalizar e a gente pensar dentro das operações imobiliárias sobre o aspecto de possíveis contratos com o poder público, por exemplo. Então existem também os chamados bens que são integrantes do patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno, quais sejam União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações de direito público, aqueles previstos a partir do artigo 40 do Código Civil, como a gente falou nas nossas primeiras aulas. Então nós temos os chamados bens de uso comum do povo, como a praça, por exemplo. Temos os de uso especial, que tem a destinação voltada ao serviço da própria administração pública, como o espaço utilizado para a prefeitura municipal, fórum, hospitais, escolas, ok? Os de uso comum do povo, eles são da pessoa jurídica, mas podem ser usados pela população sem qualquer tipo de restrição e também de forma gratuita. E temos finalmente os chamados bens dominicais, que são aqueles detidos pelo poder público, pela pessoa jurídica de direito público interna, como se fosse um bem particular, mas é do poder público, ok? Eles não têm uma destinação específica, uma afetação, utilizando o termo adequado para isso.
Então aqui eu coloquei essa interrogação justamente por isso. Ele é detentor daquele imóvel sem uma destinação específica e que pode então, portanto, ser alienado, né? Pode ser vendido, pode ser locado, ele pode passar aí por uma operação imobiliária, caso haja uma autorização legal. E assim finalizamos essa parte sobre a classificação dos bens. Nos reencontramos para tratar agora dos fatos jurídicos em sentido amplo e dos negócios jurídicos. Até mais, pessoal!